Dom José Francisco Falcão, que é o bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. Prazer recebê-lo aqui. Muito prazer. Que está em visita à nossa região. Na verdade, o senhor fica sediado em Brasília, não é isso? Exatamente, Ministério da Defesa. No Ministério da Defesa. O que é essa... Nós podemos chamar de uma paróquia? É uma diocese. É uma diocese, né? É uma diocese nacional. Sim, o Ordinariado Militar do Brasil é uma diocese criada pela Santa Igreja, criada pelo Papa, para dar assistência religiosa aos militares de um determinado país. Então essa diocese, todas as paróquias aí no caso que estão relacionadas à questão militar, estão vinculadas a essa diocese. Exatamente. Na região aqui nós temos uma paróquia. É isso? Bom Despacho, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Lagoa Santa, a Força Aérea Brasileira e em Belo Horizonte, o Exército Brasileiro. Então, em Minas Gerais são 3 capelas, cada uma com o seu capelão. Muito bem. Dom José Francisco, eu fico imaginando, muitas vezes as pessoas podem até imaginar assim, mas uma igreja militar... ou mesmo até uma igreja ligada às Forças Armadas, porque essa ideia do militarismo, do militar, muitas vezes está ligada à defesa e, consequentemente, a conflitos, à guerra, a armamento. Como é que funciona essa função de uma diocese, de um bispo auxiliar, atuando num segmento que tem toda essa visão de militar, de armas, de conflito? A primeira pontuação que se deve fazer quando o assunto é militar, quando o assunto é Força Armada ou Forças Armadas, é o papel constitucional das Forças Armadas naquele país, segundo a Constituição daquele país. A nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 pontua que o papel das Forças Armadas é garantir que o perfeito funcionamento das instituições, a garantia da soberania nacional, a garantia da ordem e do progresso, que são as 2 palavras que estão na nossa bandeira. O papel das Forças Armadas, portanto, é um papel de defender a vida, de defender o nosso patrimônio nacional, sobretudo o nosso povo, a nossa terra, o nosso espaço aéreo, as nossas fronteiras, enfim. É um papel de defesa da vida, de defesa da pátria. Portanto, a finalidade das Forças Armadas não é de tirar a vida de ninguém, não é de ferir a dignidade, a integridade da vida das pessoas. A segunda pontuação é uma pontuação de fé. O 5º mandamento da lei de Deus diz não matar. Isso significa que nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida de um ser humano inocente. Isso significa que quando a vida desse ser humano inocente está ameaçada, é legítimo que ele defenda a sua própria vida. E qualquer pessoa que tenha uma função constitucional, uma função social, tutele, garanta e proteja aquela vida. Portanto, o mandamento não matar se aplica a todos os cidadãos brasileiros. Isso significa que ninguém tem o direito de me matar e eu não tenho o direito de matar nenhum ser humano inocente. Evandro, cidadão brasileiro, cidadão que reside aqui em Divinópolis. Ele tem o direito constitucional a viver. A vida é tutelada pelo Estado. Então, isso significa que nenhum cidadão pode injustamente tirar a vida desse ser humano. Isso significa que em certas situações, quando a vida desse ser humano está ameaçada, é legítimo que esse ser humano se defenda. Portanto, ao se defender, você está, na verdade, cumprindo o mandamento não matarás. É o instinto da própria... Deus colocou na própria natureza humana, até na natureza dos animais, que quando sua vida é ameaçada, que você se defenda. Sim, que você corra, que você fuja, ou que você se defenda de alguma forma. Isso é um instinto da defesa da vida. Portanto, é legítimo que você defenda a sua vida com todos os mecanismos legítimos que estão ao seu alcance. Isso significa que quando o agressor injusto se aproxima de você para atentar contra a sua vida, é legítimo que você se defenda, ainda que a única forma de defender a sua vida é tirar a vida do agressor injusto. Entramos então aqui na questão da legítima defesa. O senhor está falando e vai passando as coisas na cabeça. Pois bem, aqui. Então, mas me permita terminar o raciocínio. Portanto, quando o cidadão
encontra como única forma de defender a sua vida, ou a vida da pessoa inocente, da pessoa frágil, da pessoa que não pode se defender, a única forma para ele defender a vida, tirar a vida do agressor injusto, ele não está cometendo nenhum crime. E aí é que entra o papel das Forças Armadas, da Força de Segurança, quando elas, agindo de acordo com a Constituição, elas são colocadas no meio da sociedade para defender o cidadão honesto, o cidadão justo, o cidadão inocente. E aí, quando os conflitos existem, quando ela, sem cometer imprudência, sem cometer imperícia, sem cometer nenhum desvio dentro da força legal, da força necessária, da força proporcional à agressão injusta, a polícia, ela tem o direito de defender o cidadão, ainda que, nessas situações extremas, a única alternativa de defender a vida dela e do cidadão inocente é tirar a vida do agressor injusto. Eu só estou falando e vai passando na cabeça aqui um filme, literalmente. Eu estava pensando isso outro dia, assistindo Estados Unidos, a gente vê aquela série de problemas nas escolas, em locais, que chega lá um atirador, mantém uma sala de aula todinha na mira. Aí chega lá, a gente fica vendo filme de SWAT, né? Aí chega um atirador e acaba atingindo, matando aquela pessoa que mantém as outras. Então, eu estava pensando justamente nesse sentimento. Eu queria saber uma outra questão do senhor. A vida do militar é uma vida, principalmente, eu imagino, exército, o pessoal que vive em fronteira. O senhor tem muito contato com militares de todo o Brasil. É desgastante essa procura que o militar tem pelo aconchego religioso. Como é que é isso? O que o militar, quando procura o capelão, como é que é esse estado emocional dele, esse desgaste, essa pressão diária? Sem dúvida alguma, uma das profissões mais estressantes, porque o peso da sua responsabilidade, o ônus que o Estado, que a nação colocam nos seus ombros para o cumprimento da lei, para a garantia da lei e da ordem, é imenso. E às vezes, determinadas ocorrências que se procrastinam por horas, por dias e até meses, naquelas situações bem delicadas, não só aquelas comunidades desafiadoras, mas também lá na fronteira, Ponta Porã, imaginemos lá nos limites da nossa pátria com a Colômbia, com o Peru, com a Bolívia, o Rio de Janeiro, essa tensão que se vive lá hoje. Então, eu quero, antes de tudo, fazer uma defesa apaixonada pelos meus filhos espirituais e dizer que são nossos verdadeiros heróis. É verdade que toda instituição, também a igreja, tem os seus elementos indignos. Há pontuais, infelizmente, casos, exemplos de militares que não honram o seu uniforme, que transgridem a lei, que praticam aquilo que é ofensivo ao Estado, aquilo que é algo inaceitável, e essas pessoas não representam todo o universo das Forças Armadas, Exército, Marinha, Força Aérea, não representam todo o universo das polícias militares e corpos de bombeiros que, segundo a nossa Constituição, estão subordinados aos governos estaduais e o Distrito Federal. Mas a grande maioria, a imensa maioria, é honesta, é reta, é íntegra. E diante desse estresse, dessa sobrecarga de trabalho, o povo brasileiro tem nas Forças Armadas, digamos assim, uma amostragem daquilo que caracteriza, do ponto de vista religioso, o nosso povo brasileiro. Os nossos militares, em sua grande maioria, são pessoas religiosas. E cada um, o militar evangélico procura o pastor evangélico, o militar católico procura o sacerdote católico, o militar espírita procura aquele representante da sua denominação para o aconselhamento, para o fortalecimento, para o revigoramento da sua alma, para encontrar a força, a coragem para continuar a sua missão tão delicada, tão espinhosa e também tão nobre. Sempre o vínculo dos militares religiosos, qualquer que seja a sua denominação, com os seus representantes religiosos dentro das Forças Armadas é contínuo. Daí a importância dos capelães militares católicos, evangélicos e também daqueles representantes das diversas denominações que estão ali representadas por esse universo tão estratificado
do ponto de vista religioso. Sempre eles estão à procura, em busca desse conforto, desse revigoramento, do alimento da palavra de Deus, da orientação, da instrução, do acalento, do conforto. O capelão dentro das Forças Armadas, é o pai, é o orientador espiritual, é o amigo, é o conselheiro, é a força para todos eles. Nós estamos conversando com Dom José Francisco Falcão, que é o bispo auxiliar dessa grande diocese militar no Brasil, em visita a Divinópolis. Antes da gente falar dessa visita a Divinópolis, eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor, quando foi ordenado padre, o senhor imaginava que o senhor tem uma graduação também, por estar nessa diocese militar, o senhor tem uma graduação militar? Tenho, sim. Eu sou bispo auxiliar, eu tenho um superior eclesiástico, que é o arcebispo militar do Brasil, Dom Fernando Guimarães, que foi transferido de Garanhuns para o Ministério da Defesa, é o nosso arcebispo, e ele tem o status de general de divisão, portanto, general de 3 estrelas, e eu auxiliar um pouco abaixo, general de 2 estrelas, então, general de brigada. Mas eu não brigo não, viu? É somente a nomenclatura entre os generais. Eu, general de brigada, Dom Fernando, general de divisão. Que já é uma graduação. Então, é verdade. Estamos recebendo um general aqui no programa. Como controlar, como participar, como estar atento a uma diocese tão grande, com 170 paróquias, né, aproximadamente, no Brasil? Essas viagens são constantes, são para um acompanhamento? Sim, os capelães, juntamente com os seus superiores, os generais no Exército, os brigadeiros na Marinha, os almirantes na Força Aérea e os coronéis como comandantes das respectivas polícias militares e corpos de bombeiros, sempre solicitam a presença do arcebispo nos grandes acontecimentos, passagens de comando, Páscoa, celebração de Crisma, visitas pastorais, os grandes acontecimentos do mundo militar, as grandes comemorações, as datas festivas das forças. A presença do arcebispo, ela é constante. Isso significa que Dom Fernando, que costuma brincar e dizer que a minha cátedra, a cadeira do bispo, é uma poltrona de um avião, porque ele precisa se deslocar constantemente para atender a esses reclames, ou seja, a igreja tem uma presença já desde a época do descobrimento, quando as naus Santa Maria Epita e Nina trouxeram os descobridores, já vieram os capelães que davam assistência aos militares, e até a proclamação da República era constante a presença dos capelães no Primeiro Império, no Segundo Império. Depois da proclamação da República, com o meu conterrâneo Deodoro da Fonseca, todas as constituições, com exceção de uma, fizeram explícita menção da assistência religiosa às Forças Armadas. E isso significa que o histórico dos militares, desde o descobrimento até o presente momento, é impossível separar militares da assistência religiosa nas Forças Armadas. Então, é uma presença constante. Então, Fernando, que está sempre viajando, e eu também, a nossa missão é levar a palavra de Deus, levar o anúncio do Evangelho a esses nossos irmãos espalhados no Brasil inteiro. Onde houver um quartel, seja do Exército, da Marinha, da Força Aérea ou das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, ali está a nossa missão. Viajar, levar para eles o conforto da palavra de Deus. Você imaginava? Eu acabei mudando, fiz uma pergunta, emendei outra, e a gente foi. Só imaginava que ia se tornar também um general? Jamais. Em 2006, o meu bispo da Diocese de Palmeira dos Índios, eu era padre da Diocese de Palmeira dos Índios, pediu para eu me submeter ao concurso da Polícia Militar, capelão da Polícia Militar do Estado de Alagoas. E me submeti e fui aprovado. E passei a exercer o ofício de capelão da Polícia Militar lá em Alagoas. Quando, em 2011, o Papa me nomeou bispo auxiliar do Ordinariado Militar. A Polícia Militar, requisitada pelo Ordinariado Militar, me colocou à disposição da Presidência da República e eu vim para cá, agora já como bispo. Nunca imaginava. Eu fui ordenado em 91 e foi até o ano de 2006 que eu exerci o meu ministério sacerdotal numa paróquia bem pobre lá de Palmeira dos Índios, a terra de Graciliano Ramos. Mas em 2006, a pedido do meu bispo, eu fiz o concurso, mas também nunca esperava passar, e muito menos que 5 anos depois, em 2011, eu me tornaria bispo auxiliar.
Deus tem os seus planos. O senhor é natural de onde? Eu sou natural de uma cidadezinha colada à terra natal de Graciliano Ramos, chamada Paulo Jacinto, estado de Alagoas. Graciliano. Se vocês não conhecem a minha terra, mas acredito que Graciliano, o grande escritor, é da minha terra, Alagoas, um pedacinho do Brasil. E Graciliano, que é um dos grandes nomes e retratou tão bem, né, a história. É verdade. É verdade. Desses nordestinos, a Exatamente. busca. Então, o senhor está muito bem amparado historicamente, viu? E nessas viagens, por exemplo, em Divinópolis, aqui nós temos, além de polícia militar, dessa paróquia em Montes Parques, nós temos, por exemplo, tiro de guerra. Tiro de guerra que faz parte do Exército. Então tem também esse apoio. Qual que é a programação que o senhor tem aqui em Divinópolis, na região? A minha visita aqui a Divinópolis é para, digamos assim, reuniões de trabalho, mas estritamente do ponto de vista eclesiástico, com Dom José Carlos, meu irmão no episcopado. Dom José Carlos, que está no estúdio com a gente, daqui a pouquinho vai participar com a gente, está aqui acompanhando. Então, a minha visita a Divinópolis, digamos assim, é apenas de trabalho com a Diocese de Divinópolis. Não tem nenhuma função, nenhuma tarefa no mundo militar. Se bem que amanhã eu vou pedir a Dom José Carlos que me leve de novo lá no quartel, onde tive a alegria de 3 anos atrás celebrar com ele a Santa Eucaristia, a Páscoa dos Militares aqui, um ambiente muito agradável, muito fraterno. O coronel da época, um homem muito distinto, juntamente com sua tropa. Eu tive uma impressão excelente do quartel da polícia aqui em Divinópolis. Espero ir amanhã, Dom José, me leve lá, por favor. Era Coronel Laércio, na época, o comandante da 7ª Região, que reformou. Ah, sim. Ele reformou, mas está em muito boas mãos ainda, muito né? Bem, então, o Coronel Marcelo está acompanhando, então ainda está em muito boas mãos e é importante realmente esse trabalho. O que mais nessas andanças, nessa experiência, nesses encontros com os militares, o que mais chama a atenção do senhor? O que mais provoca uma reflexão, e aí a reflexão do religioso e a reflexão do homem ao conviver com essas situações? A principal coisa que me chama a atenção é o amor do militar pela pátria. Somente isso explica como homens e mulheres, nas situações mais adversas, às vezes não remunerados dignamente. Não estou fazendo nenhuma crítica, mas eu estou dizendo que os militares merecem uma remuneração maior por um simples fato: são os nossos defensores, são os nossos guerreiros, são os nossos heróis, são o braço do Estado para proteger o cidadão. E, malgrado as suas situações adversas, eles estão no cumprimento do dever. Eu repito, os casos de escândalo, de abusos, de excessos, as críticas que são feitas, que tudo se apure, que os culpados sejam punidos dentro do rigor da lei, mas eu insisto, como toda instituição, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares e as forças armadas, a grande maioria é honesta, é reta e é íntegra. E é constituída de heróis, de homens e mulheres honrados, que expõem a sua vida para defender não somente os seus familiares, mas a própria sociedade. Esse é o ponto que mais me toca, que mais me comove. Esses nossos irmãos e irmãs espalhados no Brasil inteiro. Não importa o seu uniforme, não importa a sua patente. E segundo, é que o povo brasileiro clama, deseja, reivindica, grita até por segurança, que é um dos grandes desafios da nossa pátria. Olhar para a segurança, que é uma categoria que não pode se reduzir a forças armadas e a polícias e corpos de bombeiros, porque a questão da segurança envolve políticas de inclusão social, envolve questão de saúde, de educação. A questão é bem mais complexa. É muito mais complexa. Não se pode colocar a solução do problema em uma única instituição. O Estado Democrático de Direito, ele é constituído de muitas instituições. É uma engrenagem que, se funciona perfeitamente e cada uma cumpre o seu papel constitucional, se pode dizer: nós temos uma sociedade segura, nós temos um povo desenvolvido, nós temos uma nação que está realmente consolidada na sua instituição, nas suas estruturas, no seu povo, etc. Mas quando não há essa perfeita interação, obviamente que
toda a sociedade sofre, e a questão da população reivindicando cada vez mais segurança. Eu quero acreditar que quando se reivindica a segurança, se reivindica não apenas isto, mas se reivindica um povo culto, um povo com saúde, um povo onde tenha os seus direitos garantidos, consolidados e defendidos. A questão da segurança será sempre recorrente junto à população. Malgrado todos os dramas, todos os desafios, o que me comove é saber que a grande maioria da população deseja segurança. E quando fala deseja segurança, deseja forças armadas fortes que garantam a nossa nação, e deseja também que as forças auxiliares e da reserva do Exército Brasileiro, as polícias e os corpos de bombeiros nas diversas unidades da Federação tenham, de fato, sejam olhadas e tratadas com o carinho e também com o olhar que eles merecem. É isso que me toca muito junto à população. Porque onde o Estado, e aí não só Forças Armadas, mas esse Estado amplo que o senhor cita, complexo, composto de vários segmentos, onde ele não atua, é verdade, o bandido assume o papel de Estado. Exatamente. Infelizmente, a presença da criminalidade, ela é inversamente proporcional à presença do Estado. Ali onde o Estado não está presente... Não é eficiente. Exatamente. Mas a minha impressão é que a grande maioria da população olha para as forças de segurança como uma arma, como um desejo profundo do povo que essas forças que são definidas e garantidas na Constituição sejam respeitadas e todo o esforço seja feito. Eu tenho rezado muito agora pela criação do novo Ministério da Segurança Pública, o ministro Raul Jungmann, que já foi o nosso ministro da Defesa. Rezo também todos os dias pelo Ministério da Defesa, agora o general Silva Iluna, que está à frente interinamente do nosso Ministério da Defesa. Imploro a Deus Todo-Poderoso que defenda, que ampare os nossos militares, quaisquer que sejam as suas forças, e suplicando a Deus que todas as autoridades constituídas vejam com bons olhos o trabalho imprescindível dos nossos amados e heróis militares do Brasil. Não tem como não perguntar ao senhor, num momento como esse, sobre essa impressão que o senhor tem sobre Rio de Janeiro, presença do Exército tentando recuperar, né, aquilo que já foi o Rio, um estado tão importante, e a cada dia aquelas notícias que a gente tinha, de repente chega o Exército. Qual avaliação o senhor faz dessa intervenção? Como membro do Ministério da Defesa e como general, eu digo que o decreto do senhor presidente teve o respaldo do Parlamento, tem fulcro, tem fundamento na Constituição Federal, e todo o esforço, são palavras do ministro Raul Jungmann, da parte do governo federal, está sendo feito e vai ser feito no sentido de garantir os recursos para que os nossos queridos e amados militares lá no Rio de Janeiro cumpram a sua missão até a data estabelecida, e ao entregarem às forças de segurança do Rio de Janeiro, eles possam garantir o máximo a segurança do amado povo do Rio de Janeiro. Eu vejo com bons olhos aquilo que está em andamento da parte do general Braga Neto, um homem muito preparado, muito culto, e todos os militares que estão sob o seu comando. Como membro do Ministério da Defesa, eu digo, caríssimos cariocas e fluminenses e também todo o povo brasileiro, deem um voto de confiança aos nossos militares. Eles estão fazendo o possível e tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a lei e a ordem no Rio de Janeiro será feito.